a psicologia é uma profissão de cuidado. Então, nós sempre buscamos olhar para as relações de cuidado. As relações de cuidado entre as pessoas, a relação de cuidado da pessoa consigo mesma e o cuidado com a saúde emocional. Nós sabemos que com a pandemia, o cuidado com a saúde física, a prevenção da infecção ganhou, de uma forma bastante justa, o foco e a prioridade. Mas o que acaba acontecendo é que com esse foco na questão da pandemia, da saúde em uma pandemia, pode ser que a saúde emocional tenha ficado em segundo plano, a saúde psicológica. Né? Historiadores mostram o quanto, quando acontece problemas de saúde coletiva, questões de epidemias, né? Não com a dimensão mundial que o coronavírus teve, mas epidemias localizadas que países enfrentam, que regiões enfrentam, mais ou menos nos 3 anos depois, a busca por serviços de saúde mental aumenta bastante, né? Então, a ideia é a gente pensar para o cuidado com a saúde mental e pensar como o cuidado com a saúde mental tem muito a ver com as relações de cuidado. Então, além das pessoas que têm o cuidado na sua atuação profissional, as práticas de cuidado ganharam uma nova dimensão neste ano de 2020, que é o que a gente vai conversar neste vídeo aqui. Só um minutinho que não abriu. Então, como que as relações de cuidado ganharam esse foco maior no ano de 2020? Os cuidados domésticos, né? Com as pessoas passando mais tempo em casa e mais pessoas passando mais tempo em casa, a questão dos cuidados domésticos aumenta, os cuidados com as crianças, com o fechamento das escolas, as crianças ficando em casa. Quem cuidou das crianças? Né? Se as crianças deixaram de frequentar a escola, deixaram de ir para a escola, como que aconteceu esse cuidado com as crianças? Quem acompanhou as aulas, as atividades da escola da criança em casa? Quem acompanhou a rotina da criança em casa? Quem cuidou da criança desde as tarefas básicas de alimentação, de higiene, de sono, de saúde, até as questões de ouvi-la, de responder suas perguntas, de estar emocionalmente presente. Como foi que o cuidado com as crianças aconteceu? E as pessoas idosas, né, que precisaram de alguma ajuda, as pessoas idosas que deixaram de sair de casa e precisaram de ajuda em relação a supermercado, farmácia, outras necessidades, precisaram ser acompanhadas em consultas, precisaram ser acompanhadas em outras atividades e no dia a dia, quando essa pessoa idosa tem alguma dificuldade de locomoção, tem alguma dificuldade com as atividades de autocuidado sozinha, alguma atividade de saúde, quem cuidou dessas pessoas idosas? E das pessoas com deficiência, né? Os centros que são frequentados pelas pessoas com deficiência, como as APAES, também reduziram ou interromperam as suas atividades. Com as pessoas com deficiência em casa, quem cuidou dessas pessoas com deficiência? Quando a deficiência, de alguma forma, limita as tarefas de autocuidado, a autonomia para fazer as coisas do dia a dia, quem cuidou dessas pessoas, né? Então, essa pergunta, quem realizou os cuidados domésticos, quem realizou o cuidado com as crianças, quem realizou o cuidado com as pessoas idosas, quem realizou o cuidado com as pessoas com deficiência, se alguém tem uma doença crônica ou teve um momento de adoecimento, quem que acompanhou os processos de cuidado, né? Eu imagino que se vocês imaginarem a situação de vocês, a casa de vocês, as relações familiares de vocês, essas situações, algumas delas, ou uma combinação delas, estava presente, né? A necessidade de cuidados domésticos, ou com as crianças, de pessoas idosas, ou com alguém com deficiência, alguém com alguma doença. Nós sabemos, né, que há exceções, mas que na grande maioria das atividades
na esmagadora maior parte do tempo, de uma forma assim bastante destacada e muito naturalizada, quem realiza essas tarefas de cuidado são as mulheres. Então, para falar sobre cuidado, é muito importante falar sobre gênero e muito importante considerar as desigualdades na distribuição das tarefas de cuidado. As tarefas de cuidado podem ser tarefas gratificantes, né? Podem ser tarefas, inclusive, prazerosas. Né? Estar com quem eu amo, estar na minha casa, cuidar da alimentação, cozinhar, acompanhar a criança que está crescendo, acompanhar a pessoa idosa, conversar, estar junto, tudo pode ser prazeroso. A questão, o problema a ser pensado não é o cuidado, né? E não se o cuidado é algo que a pessoa gosta ou não, escolhe ou não, mas a desigualdade nas condições de cuidado, a grande desigualdade numa naturalização de que quem exercerá esse cuidado, que requer tempo, que requer esforço, que requer abrir mão de outras atividades para fazer aquela, geralmente são as mulheres, e há uma expectativa de que as mulheres acumulem tarefas de cuidado. E nesse contexto de pandemia, muitas mulheres acumularam tarefas de trabalho, com as tarefas de cuidado com a casa, com as tarefas de cuidado com as pessoas que elas já tinham, mas com um número maior de pessoas em casa e um número maior do tempo que ela precisou passar cuidando. Então, falar sobre cuidado é falar sobre gênero e falar sobre desigualdades. Neste vídeo, então, eu vou me basear nesse material que chama Sem Parar, o trabalho e a vida das mulheres na pandemia. Eu recomendo também, vou deixar o link abaixo do vídeo, né? Uma dos organizadores desse material é a agência Gênero e Número, né? E essa agência fez também uma grande reportagem mostrando que metade das mulheres brasileiras passou a cuidar de alguém durante a pandemia, né? Quem que as mulheres cuidam? Aí as participantes da pesquisa, que foram 2.600 mulheres, né? Em roxinho são as mulheres negras que responderam, em rosa as mulheres brancas, e nessa cor, que eu acho que é bege, indígenas e amarelas. Então, as mulheres passaram a cuidar de pessoas idosas, de filhos até 12 anos, de outras crianças, pessoas com deficiência, adultos saudáveis e sem deficiência, né? Então, foram tarefas de cuidado que ou já existiam e aumentaram, ou passaram a existir, né? Então, entre as tarefas de cuidado, uma delas é monitorar ou fazer companhia dentro do domicílio no período da quarentena. Os filhos até 12 anos, essas duas últimas cores significa que aumentou. Olha o quanto aumentou o tempo com filhos até 12 anos. A mesma coisa com as pessoas idosas. O quanto aumentou o cuidado com as pessoas idosas. E aqui tem os diferentes tipos de cuidado e a percepção da intensidade. Preparar ou servir alimentos, arrumar a mesa, lavar a louça, cuidar da limpeza das roupas, limpar o domicílio, arrumar o domicílio, fazer compras, fazer pequenos reparos ou manutenção do domicílio, cuidar da organização do domicílio, pagar contas, pesquisar preços de bens. Então, são várias tarefas domésticas, atividades de cuidado com a casa e essa percepção de um aumento nas formas de cuidar. Soma-se a isso, né, um aumento, uma sobrecarga do trabalho doméstico, a questão da insegurança financeira, de dificuldades, como o trabalho com a casa para as mulheres não é remunerado, né, os cuidados com as crianças, com os idosos, sim, há profissionais que são remuneradas, né, e essas também, na maior parte das vezes, são mulheres, e na maior parte das vezes recebem uma remuneração, mas uma remuneração baixa, mas quando é dentro da própria família, as mulheres fazem a maior parte do trabalho com a casa, a maior parte do trabalho com a família, e isso é uma atividade sem remuneração. Enquanto isso, também é necessário ter o dinheiro
para pagar as necessidades básicas, as contas no geral, né? Então, entre as dificuldades financeiras, essas foram as principais dificuldades observadas pelas mulheres urbanas e rurais que concordam que a pandemia ofereceu risco à sustentação da casa. Então, dificuldade de pagar as contas básicas foi a dificuldade que teve mais respostas. Em seguida, a dificuldade de pagar o aluguel. Em seguida, a dificuldade de acesso a alimentos. E, em seguida, a dificuldade de acesso a medicamentos. Então, a gente vê, por um lado, o volume de trabalho aumentando bastante e a segurança financeira diminuindo, a segurança financeira comprometida. Sabemos também que entre profissionais que atuam na educação, né, a educação também é uma atividade de cuidado, a maior parte são mulheres, somos nós mulheres, especialmente na educação infantil, na educação fundamental, né, nos diferentes níveis, mas principalmente de crianças pequenas. E entre profissionais que atuam na educação como toda, essa questão do cuidar de quem cuida também está presente, né? Se a gente pensar que houve essa mudança para o ensino remoto, que muitas pessoas não tinham a formação, o preparo, ou mesmo não tinham os recursos, né, para fazer, não tinha computador, não tinha o celular, e profissionais da educação passaram a atuar pelo ensino remoto. Houve, e ainda há, muitas vezes, uma desvalorização, como se as professoras e professores tivessem parado de trabalhar. Está ganhando para ficar em casa. Né? Então, muda o formato de trabalho, sem ter um preparo para essa mudança no formato, e vem uma desvalorização, né? Muitas profissionais relatam se sentirem despreparadas, muitas profissionais relatam que as condições estão longe de ser adequadas, né? Tanto em termos de recursos objetivos, mas também da questão de acumular as tarefas de cuidado doméstico, tarefas de cuidado com os filhos, tarefas de cuidado com o idoso, pessoas da família, com fazer o trabalho em casa, o trabalho de dar aulas pela internet, sem ter as condições para isso, né? A falta de interação, a dificuldade de comunicação com os alunos e alunas, né, é uma angústia bastante ouvida entre professoras. Então, eu não sei se os meus alunos estão conseguindo ter acesso, eu não sei se os meus alunos estão aprendendo, falta essa interação. É muito diferente as condições com a sala de aula e uma falta de organização para as possibilidades de retorno. Fala-se muito, né, a gente sabe, vê as notícias todos os dias, em voltar ou não voltar, vai voltar dia 2 de setembro, vai voltar dia 8 de outubro, vai voltar, mas não o como que as escolas estão se organizando, como que os municípios e os estados estão se organizando, como que o âmbito federal está tendo alguma iniciativa, o Ministério da Educação, como que está tendo uma organização para, com o retorno, quando ele acontecer, ter as condições de segurança, ter as condições de trabalho, imaginando que muitas escolas faltava inclusive sabonete, papel higiênico, o número de pessoas por sala é muito grande, né? A gente vê muito essa discussão do volta ou não volta, mas não de caso volte com um número reduzido de alunos, caso volte para atender os alunos que as famílias estão com dificuldade para estarem em casa. Qual é a organização para que retorne, né? Aqui tem um exemplo, é uma foto tirada do jornal Folha de São Paulo, de uma escola em Manaus, né, que voltou com um número reduzido de alunos por sala, e as crianças de máscara, com uma barreira e tal. Só que em Manaus, que foi uma das primeiras cidades do Brasil a ter o retorno, né, um mês de volta às aulas, vários profissionais afastados por Covid, né? Então, a gente percebe que é um exemplo de como retornar às aulas aumenta as chances de infecção, e especialmente retornar às aulas sem uma organização, sem os cuidados necessários. Então, falar de cuidado no contexto da pandemia é também falar da questão do retorno às aulas, né? Que nós estamos numa situação de dificuldades nas condições físicas, pensar esse processo de adaptação, né? Nós, profissionais da psicologia, seremos muito necessários para o processo de adaptação, porque existe todo um fator psicológico,
das profissionais e dos profissionais que retornam, e também, que a gente deu o exemplo pensando nas professoras, mas profissionais da educação como um todo, né? Quem atua desde a entrada da escola, as pessoas que atuam na limpeza, as pessoas que atuam na alimentação, as pessoas que atuam na monitoria dos alunos e também as pessoas no cargo de gestão. São muitos profissionais da educação e também as crianças, adolescentes e suas famílias, né? Fatores emocionais nas mais diversas dimensões. Essa aqui é uma notícia também da Folha de São Paulo, que diz que metade das crianças tem medo de nunca mais voltar à escola, né? Foram entrevistadas crianças de diferentes países, inclusive o Brasil, e essa questão da pandemia e do vou voltar, pensando que a escola, ela é um espaço de aprendizado, ela tem fins pedagógicos, tem fins didáticos, sim, mas como a gente sabe, né, em questões de currículo, a questão do conteúdo pode ser recuperada, pode ser retomada, pode ser adaptada, né? É muito mais importante a prevenção, a saúde das crianças e das famílias, a segurança das crianças e das famílias, a saúde e a segurança de profissionais também, né, do que cumprir um currículo num determinado tempo. A questão é que a escola é também um espaço de interações sociais e um espaço de cuidados e de acesso a direitos. Muitas crianças, sem frequentar a escola, não têm interações com outras crianças, não têm acesso, ter como pedir ajuda caso esteja em uma situação de dificuldade, uma situação de violência, por exemplo. Algumas crianças, sem frequentar a escola, sem a merenda, não têm uma alimentação de qualidade. Então, assim, a escola, ela tem um conjunto de funções na vida das crianças que é para além do currículo das crianças e dos adolescentes, né? Isso não quer dizer que a gente precisa retornar às aulas porque o prejuízo é maior. Não. A questão é uma avaliação. O Brasil ainda está bastante grave a situação da pandemia, sem medidas de controle, né? A forma como as escolas são tratadas, então, primeiro foram abertos os bares, os restaurantes, os shoppings, os cinemas e as escolas. Não existe um cuidado para que a pandemia possa estar controlada e o retorno às aulas possa ser pensado, né? A organização do retorno às aulas possa ser elaborada. A gente não vê um planejamento para o retorno às aulas. É como, vamos voltar às aulas quando a vacina vier, vamos voltar às aulas quando a pandemia acabar. Mas, enquanto isso, o que está sendo feito para as crianças que o acesso à escola dependia de uma série de direitos? Como que essas crianças estão sendo acompanhadas? Se as pessoas adultas, as mães e as famílias como um todo estão saindo para trabalhar, com quem que as crianças estão ficando, né? Como que essas crianças estão sendo acompanhadas? Isso é uma questão bastante importante. E nesse preparo das condições objetivas e subjetivas para um retorno às aulas, que nós ainda não sabemos quando poderá acontecer, mas a ideia de pensar as condições, ela é necessária, mesmo que isso demore bastante, né? A atuação da psicologia é muito importante nesse contexto. Outra questão que a gente não pode deixar de dizer quando a gente fala sobre cuidado é que o aumento das pessoas em casa, o aumento das crianças em casa, aumentou também o número de ocorrências de violência doméstica e intrafamiliar, principalmente a violência contra as mulheres e também a violência contra as crianças, né? Que também envolve violência com pessoas idosas, violência com pessoas com deficiência. As ocorrências de violência aumentaram. E como pensar sobre isso? Porque as ocorrências de violência aumentaram e muitas pessoas se sentem com menos recursos para pedir ajuda. Se fora do contexto da pandemia, muitas pessoas consideravam difícil pedir ajuda, agora, na pandemia, existe esse relato de ser percebido como difícil o acesso a serviços. Nisso é importante também a gente conscientizar, atuar e promover que é importante que a pessoa não se cale, é importante que alguém que saiba, que escute, que presencie também não se cale. É um direito das pessoas que sofrem violência,
que ela possa sair, que ela possa ser protegida desse contexto da violência, né? Aqui é uma notícia de que São Paulo tem ao menos 5.000 casos de violência doméstica contra crianças na pandemia. Aqui uma campanha sobre as mulheres na quarentena. Vou ler, a campanha diz assim: para muitas mulheres e meninas, a ameaça parece maior, onde deveriam estar mais seguras, em suas próprias casas, né? E isso acontece bem antes da pandemia, mas na pandemia isso se agravou. Você sabia? Segundo a ONU, a violência contra a mulher aumentou dramaticamente em favor das tensões econômicas e sociais provocadas pela pandemia. Em São Paulo, a violência sofreu um aumento de 30%, diz o Ministério Público. No Rio de Janeiro, a violência doméstica cresceu 50%, relata o plantão da Justiça Estadual. A situação do Paraná não é diferente. Dados divulgados pelo governo estadual relatam um aumento de 25% em comparação com o mesmo período do ano passado. Em Curitiba, a Polícia Militar relatou aumento de casos comparado ao primeiro fim de semana do isolamento com o anterior. Então, as condições de recomendação de que as pessoas fiquem mais em casa durante a pandemia, das crianças estarem em casa, né, do maior número de pessoas em casa, também tem agravado situações de violência. Aqui, na pesquisa realizada pela agência Gênero e Número, né, as mulheres que sofreram violência relatam as seguintes situações: a pessoa trancou você em casa, bateu ou espancou você, deixando marcas, cortes, quebrou coisas suas ou rasgou suas roupas, procurou mensagens no seu celular, redes sociais, e-mail, insinuou continuamente que você tem amantes ou xingou você, ameaçou dar uma surra em você, desqualificou continuamente a sua atuação como mãe, deu tapas, empurrões, apertões, desqualificou você sexualmente, dizendo que ia procurar outras, ficou controlando o que você fazia. Então, essa pesquisa foi investigando as situações de violência entre mulheres, né? E aí pensar, se tem um aumento das ocorrências de violência, como que o cuidado, a proteção, os serviços podem aumentar também. E aqui são alguns exemplos de políticas públicas internacionais. Na França, né, foram construídos hotéis para as vítimas, lugares onde as vítimas possam ir, possam ficar abrigadas. Aqui no Brasil, alguns municípios têm centros de acolhimento, isso é muito importante, né, os abrigos. Centros de aconselhamento em mercados e farmácias. Foi direcionado financiamento para organização de enfrentamento a abusos domésticos. O atendimento online 24 horas no serviço de denúncias de violência, né? A questão do telefone e da internet, disso ser ampliado o serviço para mais horas ou para o dia todo é muito importante. Prioridade dos casos de violência doméstica pelos juízes em teletrabalho. Na Espanha, um guia online de recomendações para as vítimas, serviço de atendimento, as vítimas foram declaradas essenciais, então em nenhum momento eles param. Criação de ferramenta de denúncia por mensagem com geolocalização, então a gente vê como essa questão dos recursos tecnológicos, do WhatsApp, da internet tem ajudado. Serviço de apoio psicológico rápido pela internet, por WhatsApp. Então, o quanto nós, profissionais da psicologia, nós também entramos nessa dinâmica em que o atendimento por telefone, o atendimento pela internet, para acompanhar, para orientar, para escutar, é muito importante. Intensificação da campanha de denúncias, com apelo à vigilância solidária dos vizinhos. Continuidade dos serviços de atenção nos centros da mulher e dos abrigos de acolhimento, do Chile, né? Não li os países. Reforço e ampliação de turnos na linha de atendimento telefônico 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. E aí, nos países Argentina, Colômbia e Uruguai, os governos ampliaram o horário de atendimento dos telefones emergenciais e lançaram atendimento por WhatsApp 24 horas, 7 dias por semana, né? Aqui no Brasil, nós temos o 180, que é o Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que é um serviço gratuito que preserva o anonimato, recebe denúncias de violência e reclamações sobre os serviços da rede de atendimento à mulher.
orienta mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação, encaminha mulheres para outros serviços quando necessário, funciona 24 horas todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriado, e pode ser acionado de qualquer lugar do Brasil. E em relação às crianças, nós temos o Disque 100, né? Aqui eu achei que estava o número, desculpa, gente, mas essa é a campanha do Disque 100. No caso, uma campanha sobre violência sexual, né? Que 12.960 é a média de crianças que podem ter sido abusadas nesses meses de pandemia. E para denunciar, não estou com a imagem da campanha aqui, mas a violência contra as mulheres 180, a violência contra as crianças DISCAR 100. Ok? Então, nesse vídeo, a gente buscou falar um pouquinho das questões de cuidado, como a desigualdade entre gêneros atravessa as questões de cuidado e também como nós, profissionais da psicologia, temos um papel fundamental nessas atividades de cuidado, de promoção de cuidado, de acompanhamento, atenção e orientação.